Boa noite, boa noite. Mais um programa nas trilhas com Bruno Moura, pela Rádio Maestro 87.9 FM, nas trilhas com Bruno Moura. Os nossos convidados já estão aqui. Só um minuto que eu vou apresentar eles para vocês. Hoje o tema está bem interessante. Nós vamos falar sobre atividade física e alimentação saudável. Diogo já está aqui. Boa noite, Diogo. Boa noite, Bruno. Mais uma vez, né? Diogo já é de casa, hein? O Diogo, para quem não conhece, ele é nutricionista com pós-graduação em nutrição esportiva e treinamento físico pela Faculdade Ibra de Brasília. É isso mesmo, né, Diogo? É isso aí. Preparado? Formado na FASAR. É, preparado? Preparadíssimo. Será seu couro hoje, hein? E temos aqui também, pela primeira vez, né? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. O Alci Freitas, que é personal e profissional de educação física, especializado em alívio de dores e emagrecimento, pós-graduado em nutrição clínica esportiva, fisiologia do exercício. É isso mesmo, né? Isso aí. Então, gente, primeiramente, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Mais uma vez, o Diogo aí sempre compondo a mesa, agregando com a gente. E o Alci pela primeira vez. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E vamos bater um papo aqui, né? Geralmente a gente não prepara nada Sem e pauta. deixa Sim. o assunto fluir. Mas eu queria começar o programa diferente hoje, lendo um texto que eu vi no Instagram e eu achei interessante, que tem a ver com o tema de hoje. Vamos lá, velho. Inventou moda. Já começou esquisito. Inventou moda já. Vambora, galera. No dia que você vem, né, Porra, inventa logo essas hoje, modas. Ó, o texto foi publicado já tem uns 2 anos pelo Instagram. Vou ler aqui e quero que vocês me Vai lá. ajudem aqui. Em 2009, estava completando meus 18 anos. Um jovem cheio de vida, com sonhos e projetos para realizar e conquistar. Trabalhava na prefeitura, fazia faculdade de enfermagem. Acho a profissão linda, uma verdadeira missão. Porém, a vida é uma caixa de surpresa, não é verdade? Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Para tudo há um propósito. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Adoeci, de repente, nesse ano de 2009, e tive que tomar medicações fortíssimas. Engordei muito, não tinha ânimo para nada e a vida estava sem vibrações, sem cores. Me senti um morto-vivo preso em um corpo com movimentos lentos. A sensação era horrível, na verdade péssima. Impossível de descrever, só quem viveu algo igual consegue entender. Achei que passaria o resto da minha vida vegetando. Como eu sofri, doeu tanto. Achei que não iria suportar, mas Deus é maravilhoso e não desampara o filho seu. Com muita luta e coragem, tirei força de lugares que só Deus e eu sabíamos que é possível. Corri atrás, consegui superar, dei a volta por cima e venci a depressão que parecia eternizar. Foi um longo processo. Aqui que importa. Comecei a viver hábitos saudáveis, atividade física, boa alimentação. Comecei a me amar por dentro e por fora, emagreci cerca de 20 quilos e logo veio a cura. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Me encontrei fazendo atividade física e nunca perdi minha fé. Hoje só tenho a agradecer pela maravilha que Deus tem feito em minha vida. Aquele menino lá de trás, com sonhos, projetos cheios de vida, renasce da cinza como uma fênix e alcança voos mais altos. Hoje, com mais maturidade e experiência e um olhar mais humanizado pela vida. Esse texto, na verdade, ele é meu. Não sei se o Diogo já tinha visto nas redes sociais. Mas eu quis começar com esse texto porque o programa é Nas Trilhas com Bruno Moura e eu passei por essa situação, que foi uma situação de depressão mesmo. Na época, na verdade, a gente acreditava até que era uma depressão, mas logo mais com o tempo eu fui diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Apesar que eu sei lidar bem com esse transtorno, né? Eu acho que tenho um preconceito ainda com as doenças mentais, os transtornos, mas eu quero chegar nessa questão da atividade física, da alimentação. Eu até falo aqui que foi a minha cura, né?
como que a atividade física, começar com o Alci, que ele é a primeira vez que ele está vindo, Me quebra. como que a atividade física pode contribuir para a pessoa sair de uma situação assim, psíquica, emocional, como a depressão, né? O exercício físico, na verdade, ele vai te auxiliar em relação, vamos falar sobre uma fisiologia. O que acontece quando você começa a fazer o exercício físico? Quando você começa a fazer, inicialmente, vamos pensar em questões psicológicas, você começa a tentar se desafiar. Esse desafio, quando você cumpre esse desafio, ele começa a te gerar retorno. Esse retorno começa a liberar hormônios, que são neurotransmissores, que é o hormônio da serotonina, dopamina, endorfina, que são hormônios do bem-estar, hormônios do prazer. Então, essa sensação de desafio, você conseguir completar esse desafio, te gera um resultado, e isso vai gerando cura. É a cura condicional. Se você parar de fazer esse tipo de coisa também, você vai ter um problema a longo prazo. E outra coisa, às vezes a pessoa, você falou sobre esse preconceito da questão da psicologia, que é o pessoal achar que ninguém precisa de psicólogo. Você só vai precisar de psicólogo quando você está na pior fase da sua vida. Todos nós precisamos de um psicólogo, precisamos de fazer um tratamento psicológico, porque a vida, você não sabe o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Então, o exercício físico, ele te ajuda porque você começa, questão fisiológica mesmo, você começa a liberar esse tipo de hormônio que te ajuda. Auxílio, eu acho também que tem aquela questão de substituir os hábitos, né? Isso. Como, por exemplo, às vezes você, naquela época tinha más hábitos alimentares, né? Sedentarismo, provavelmente. Então, o cérebro ele acaba acostumando com aquele nível de conforto e também de recompensa, né? Você comer algo muito calórico, por exemplo, vai te compensar, vai gerar estímulos no cérebro. E você buscar esse mesmo estímulo, só que de fontes diferentes, você fazer essa troca, né? Fazer essa barganha. E aí você consegue ter essa mesma recompensa, só que através de estímulos saudáveis, né? Eu acho que fazendo essa troca de estilo de vida, você vai compensando e vai conseguindo vencer passo a passo essa questão da depressão ou de outros tipos de doenças, né? Você cria aquela necessidade de... Vamos pensar numa pessoa que está com vício. Você cria a necessidade de sempre estar tendo que fazer uma coisa para liberar aquela coisa do cérebro, né? Que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do prazer, que você faz aquela coisa, você sentiu aquele bem-estar. De recompensa. Aí, na próxima vez que você for fazer, você vai precisar de um estímulo maior. E assim vai aumentando cada vez mais. Vai chegar um ponto que você vai fazer aquela coisa que você adorava e ela não vai surtir o mesmo efeito. Que é aí que começa o quadro depressivo. Você começa a não sentir, você fica dessensibilizado com a dopamina. Você tem um quadro, uma desregulação dopaminérgica muito grande, que é o excesso da dopamina. E é a mesma lógica que se aplica ao funcionamento de drogas, né? A droga funciona da mesma forma. Então, você ter más hábitos alimentares, ter uma alimentação riquíssima em calorias ou ter uma vida sedentária, ela contribui exatamente para esse tipo de coisa. Tudo muito fácil, tudo muito que fácil. você conquista fácil. Tudo é clichê, né? Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Então, você se alimentar errado e tal, é muito fácil. Entendeu? Eu percebo que hoje a questão da depressão, da ansiedade é algo assim que a gente está vendo todos os dias aí, sabe? Hoje em dia... A ansiedade é o mal do século. O celularzinho aqui, o mal do século, tá? É tão fácil aqui, ó. Você tá rolando o celular aqui, ó. Sua dopamina tá lá, pum, pum, pum. As notificações, elas geram rápido. Sinais de dopamina, né? A recompensa do cérebro. Muito rápido. Quando você tem uma curtida no Instagram, isso gera uma Você descarga fica de doido. dopaminérgica e aí você fica querendo mais daquilo. Eu quero mais curtida, eu quero mais curtida, eu quero mais recompensa. Então fica o tempo O todo. Reels do Instagram, né? O Reels do Instagram é a coisa que mais regula esse hormônio. Porque você vê um Reel, você gostou, ou então você não gostou, você vai e já puxa pro outro. Aí você vê um que você gostou, você diz, nossa, né? o imediatismo. Hoje em dia, Ninguém vamos quer supor, esperar você muito, tá né? mexendo. Foi por isso que o TikTok explodiu. Porque são vídeos curtos de poucos segundos. Tem até o slogan, né? Que já gera esse retorno, né? Sim. Na hora. Quando eu li esse texto que eu falo de uma situação emocional e que na época, né, o diagnóstico era uma depressão crônica e grave, a caminhada rústica foi assim, eu sempre falo isso, que foi o divisor de águas para mim, porque
eu comecei a ir na caminhada rústica e fazer uma atividade física, que é trilha, Sim. né, ter esse contato com a natureza, os atrativos naturais que a gente tem bastante, né? E tá ali junto com as pessoas, ter essa troca, Bom né, demais. você pertencer àquele lugar, se sentir útil, né? Isso fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu vejo pessoas que vêm fazer trilha comigo, através da caminhada rústica, que vêm com a mesma busca, sabe? Sim, sim. E a gente vê também muitos resultados positivos de pessoas que estavam passando por uma situação difícil, como depressão, dificuldade, ansiedade, e que ali na natureza ela conseguiu, através da atividade física, né, com esse contato, ela conseguiu superar muitas coisas. Muita gente fala que a caminhada deveria chamar caminhada terapêutica. Mas e por conta da minha história também, né, que eu vivi isso, né, então você acaba carregando essa vivência, né, e atrai essas outras pessoas. Sim. E assim, eu acho que é isso. Você falou sobre a dopamina, sim, né, sim, que quando a gente faz exercício libera alguns hormônios, sim, serotonina, dopamina. Não sei se é uma pergunta boba, mas eu acho que talvez... Nenhuma pergunta é boba. Nenhuma, às vezes é a pergunta que o pessoal lá em casa, que está ouvindo em casa, que tem essa dúvida. Você até falou sobre a droga, às vezes as pessoas vão vícios, estimulando, né, alguns vícios, né? Que existe um vício que não é legal. Vício não é legal, mas eu quero dizer o seguinte... Virtude. Uma atividade física. Eu começo a fazer atividade física, sim, eu vicio em fazer atividade física. Existe isso? Existe. Isso tem demais. É exatamente isso que a gente estava falando, de tentar trocar essa recompensa do cérebro, ao invés de você conseguir essa recompensa com abrir um pacote de Doritos e comer ele todo, ter essa sensação gostosa, de ter essa recompensa através de estímulos da atividade física. Né? Tá, mas tem malefício, um vício de uma atividade física? Não, que a gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, a atividade física é o seguinte, atividade física é tudo que você gera um gasto calórico, beleza. Agora, o exercício físico é algo planejado. Quando você faz um exercício físico, você está planejando, fazendo uma periodização de acordo com o que você precisa, qual que é o seu objetivo. Então, isso é diferente. A pessoa que cria um vício, né, que não é um vício, para mim é uma virtude, porque isso só vai te trazer benefício. O vício, na verdade... É um vício bom? É um vício bom. A virtude é uma coisa boa. E o vício, ele se torna ruim porque ele te traz malefício a longo prazo. Você fica tão viciado em ingerir drogas que você começa a vender as coisas, você começa a fazer mal para os outros. Sim. Então, assim, isso não é bom. Agora, o exercício físico, você não está prejudicando ninguém. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Eu acredito que se a atividade física, a execução da atividade física... ou o estilo de vida voltado para a atividade física te começar a prejudicar a sua rotina, começar a prejudicar a sua interação com amigos, começar a prejudicar a sua relação com outras pessoas, aí eu acho que começa a ser prejudicial. Isso aí que entra a mesma coisa da psicologia. Todo mundo precisa de um psicólogo, não tem dessa. Exatamente. Tem o preconceito que ninguém... só vou procurar o psicólogo se eu tiver mal. Não, todo mundo precisa, eu preciso, você precisa. E todo mundo tem as nossas neuroses, nossas... Todo mundo tem. E aí tem... se você vê, assim, em países mais desenvolvidos, que as pessoas têm esse contato com um tipo desse profissional, o nível de pessoas que têm doenças mentais é diferente do cara aqui, que ele só vai procurar quando o cara tá muito mal, né? É engraçado, você puxando esse assunto aqui, eu lembrei agora do meu amigo psicólogo. Ia ser interessante talvez você chamar ele aqui também. Sim, vou o Eric. chamar ele, me dá um abraço pra Eric. O Eric Martins. Aí ia ser da hora Martins, você chamar ele aqui também. A gente pode combinar. Ele trabalha com você? No seu consultório? Não, ele é meu amigo psicólogo. Sim, pode crer. Achei que você tava lá. Não. E eu vejo assim, quando eu falo do excesso, tem isso também, quando você vem atrapalhar a sua vida, o seu convívio com outras pessoas, mas também eu quis dizer no excesso de atividade física, quando a pessoa é tão prazeroso, né, que eu vou fazer, e às vezes a pessoa faz 3 vezes ao dia, fica não sei quantas horas fazendo. E aí a pessoa pode perder também. É que se cria um atleta. Aí que se cria um atleta. A gente vê o seguinte, uma pessoa que começa a fazer isso, dependendo, ela vai virar um atleta. E um atleta de alto nível, de alta performance, ele nem sempre, ou quase nunca, ele é saudável.
Ser atleta Exatamente. não é saudável. Exatamente. Isso aí eu falo direto no consultório. Existem os atletas saudáveis, mas nem todo atleta é saudável. Eu acredito que, sei lá, mais de 90% dos atletas em nível profissional não Sim, são saudáveis. Não são. Você vê aqueles caras lá, gigante, não é saudável. Isso em aquilo ali. todos os esportes, no âmbito geral, fisiculturismo, ciclismo, Natação. natação, Eu acho que corrida. tudo também tem a ver com equilíbrio também, né? Se a pessoa Equilíbrio. ficar fazendo 24 É horas porque- por dia, o corpo não aguenta também. Um atleta de fisiculturismo, ele tem, vamos falar, a vida útil dele em relação ao esporte pequena. Ele, acho que é o quê? 35, 40 anos, ele está se aposentando. Sim. Dependendo É do porque nível. o esporte de alto rendimento, primeira coisa, ele não visa saúde. O esporte de alto rendimento, ele visa desempenho, Nelson. Desempenho. Ele visa resultado. E a maior parte disso tem como prejuízo a saúde. Né? Você, por exemplo, correr fazer um triatlo de uma maratona, Uma ou meia algo do maratona, tipo, Thiago. uma meia maratona talvez, O cara Mas- volta quebrado. não seria totalmente saudável. Não Sabe? é saudável. Agora Ele você está se desafiando. Isso é É. muito bom para a questão psicológica, para o cara curar uma depressão, né? Uma Agora, ansiedade. é interessante também falar o seguinte, a gente não está dizendo que atividades físicas não são saudáveis. Sim, A gente está dizendo que atletas de alto rendimento. Sim. Uma pessoa que corre uma maratona, sei lá, uma vez por ano, Sim, ele está Duas cuidando vezes da por- saúde, está buscando equilíbrio, né? Exatamente. Ele está fazendo um treinamento para ter aquele objetivo, ele está se desafiando, depois ele vai cuidar do corpo dele para depois retomar fazer aquilo ali. Aí é outra coisa. é legal também a gente perceber que o estilo de vida de um atleta, tirando a parte do desempenho, que é o que ele visa, é um estilo de vida saudável. Né? Sim. Porque aí ele tem a alimentação, ele tem o suporte de profissionais de alto nível. Só o fato dele Ele visa a visar maior os performance resultados, dele a longo prazo, né? a longo prazo, Por mais é que ele não saudável. vise a saúde, ele precisa de ter um pouco de saúde para ele conseguir ter aquela vida de atleta a longo prazo. Porque senão ele vai ficar 2 anos aí em alto nível e não vai aguentar nada, né? Acho que não vou ser atleta, não. É muito bom, né? Desafiador. Mas tem que colocar na balança Sim, tudo. sim. É disciplina Eu, também, né? por exemplo, no meu caso, eu estou começando agora na corrida. Tem pouco tempo. E é um esporte assim que eu estou apaixonado, E o estou gostando Diogo muito. quase foi fisiculturista, né? Foi. Eu lembro quase. dessa época. Quase. É verdade, né? Eu já fui fisiculturista, agora eu tô querendo ser corredor. É, eu já tô- eu era Você tá no ciclista. caminho do atletismo aí. Mas o que eu ia falar é que, assim, a gente, igual na corrida, é interessante que eu vejo a galera que corre, né? A turma que corre, sempre é voltado para essa questão de saúde. É muito legal isso, Sim. né? A pessoa começa a correr, eu vou fazer 5 Isso. km, eu vou fazer 10 km. Ela começa a se preocupar, eu Não vou sair à noite, não vou, de bebida alcoólica, exatamente. amanhã vou treinar. Eu vou Esse evitar é um ponto bacana. correr, Sabe por quê? O que acontece? Normalmente, Vou o que a comer pessoa melhor. faz- mas aí, por exemplo, uma pessoa que não faz nenhum tipo de exercício físico ou de atividade física, ela vai falar, não estou fazendo nada, então não vou me alimentar bem. Comecei a fazer exercício físico ou alguma É porque atividade não tem física, necessidade, né? ela acha que não. Pra e que eu vou deveria. comer bem se ela acha pra que mim não. tá tudo bem aqui, tá Aí ok? começou a academia, começou a fazer um acompanhamento com nutricionista, aí começa a fazer dieta. Certinho. Aí parou de treinar, para de fazer acompanhamento com nutricionista, ou vice-versa. né? Vice-versa também. Então vamos supor, se você está sem treinar, pelo menos faz uma alimentação bacana. Se você está treinando, você pode de vez em quando dar uma errada na dieta, não tem problema. Mas aí o pessoal faz tudo ao contrário. Isso é complicado. E eu acho que também tem uma questão assim, de disciplina mesmo, né? Disciplina. Eu emagreci cerca de 20 quilos e eu sempre falo isso. Para mim, é como se fosse, eu sintonizei, como se estiver no rádio, assim, sabe? Eu custei chegar nesse nível de vibração, mas quando virou a chavinha, Isso é hormonal. eu fui, sabe? Eu literalmente eu senti que eu entrei em outra vibração. Isso tem explicação E fisiológica. aí, eu fui. Quando eu vi, eu já estava fazendo atividade física. Eu até te falei do excesso, porque Sim. eu lembro que eu fazia muito. Às vezes Sim. eu fazia 3 vezes atividade física. A Ia na dopamina academia é forte. 2. Quando você vê o resultado ali, 20 quilos, você fala, porra,
nesse tempo curto, entre aspas, você fala, nossa. Você sempre vai querer mais daquilo. Aí E o foi seu de uma cérebro forma- fica assim, ó, piscando. Aí você quer mais, você quer cada vez mais. Por isso que essa chave virou. Isso é uma explicação fisiológica. Sim. Dopamina vem forte no cérebro. Que loucura é essa, né? Essa sensação boa. É. Eu quero isso mais. Você né? arrepia, o neurotransmissor fica bombando. E aí que é legal, que vira uma bola de neve. Você quer fazer mais atividade física, aí para ter mais resultado na atividade física, você quer se alimentar melhor, porque você se alimentando melhor, você vai ter mais resultados. E aí Sim. você quer dormir melhor para poder conseguir treinar melhor, então vai virando uma bola de fisiologia neve. é top. Não Aí tem sim. base. Não, e é legal da gente falar isso porque eu sou pessoa comum, como todo mundo, sabe? E tava numa depressão crônica, né? Não saía daquele estado, muito ruim mesmo, com muitas medicações, eu engordei, fiquei inchado. E aí, assim, você tem que tirar Sem força base. da onde que você não tem. Eu sempre falo isso, que eu cheguei numa zona de conforto, depois você emagrece 20 quilos, você tem um desgaste também muito grande, que não é fácil, você tem que ter disciplina. E aí, na hora de eu continuar, de definir, de ir na academia, eu Você meio buscou outra medicação, que é o exercício físico. Sim. Ele está funcionando como o remédio que você tomava, só que de forma saudável. O remédio ele só te trazia malefícios, né? O benefício do exercício físico você tem a mesma coisa que o remédio fazia por você, só que com benefícios a mais. Que é você se olhar no espelho e se sentir bem. Sim, É, sim. porque todo medicamento tem efeito colateral, né? Tudo que é Infelizmente. sintético tem um efeito colateral. E a gente Os pode naturais dizer... Alguns naturais Alguns também. né? Mas o pessoal quer comercializar e vender a medicação, né? É, Você não lógico. vai ficar falando que nos alimentos você vai encontrar ali a cura na atividade Sim, física, né? não vai a gente falar. tem que, Exercício físico cura, tem que alimentação vender o cura. Rivotril, né? A gente tem doenças, hoje aí, a famosa síndrome metabólica, né? Que são vários tipos de doenças. Sim, verdade. A obesidade, né? Dislipidemia, hipertensão, depressão, Diabetes. ansiedade, diabetes, que o exercício físico cura. Existe a cura condicional. Exatamente. O exercício, vamos falar aí, diabetes e hipertensão são doenças nutricionais. São as doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, são São- doenças nutricionais É. por maus hábitos. Uhum. E a pessoa adquire porque não faz bem para a O saúde dela. diabetes mellitus, por exemplo, tipo 2, é totalmente através do estilo de vida. Uhum. Então é complicado, lógico, né? Tem predisposição genética e tudo, Uhum. mas a maior parte é estilo de A vida. gente não é refém da genética nossa, né? Se a gente fizer um A trabalho gente- bacana... A gente uma tem, assim, alimentação. limitações genéticas, Sim, né? Mas, assim, a gente não é totalmente... por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu tenho muito caso de diabetes na família. Uhum. Também. Não quer dizer que eu vá ser diabético. Uhum. Só quer dizer que eu tenho Tem uma uma propensão porcentagem, maior. É. Mas se eu me cuidar e se me tratar, com certeza... É meio parecido, por exemplo, o transtorno bipolar afetivo. Sim. A gente fala uma predisposição genética. Não quer dizer que meu pai, que minha tia tem, que Sim. eu vou ter. É, Só que se eu não tiver ali hábitos saudáveis, né? é. Conflitos, como hábito saudável mesmo, Sim, pode desencadear Que é isso, no entendeu? caso seu, né? Que você era sim, sedentário, era um se alimentava mal, conflito, sim, e aí né? gerou isso. É a epigenética, né? Que tem a genética que a gente carrega da nossa família. Isso. E a epigenética é o quê? Hábito alimentar, falta de exercício físico ou fazer exercício Estilo de físico. vida. Estilo de vida em É. geral. Então, se, por exemplo, minha mãe é diabética, tem na família lá vários filhos que são diabéticos. Eu posso ter, mas se eu me cuidar, se eu me tratar, a longo prazo eu não vou ter. Uhum. A minha epigenética eu tenho que cuidar dela, minha qualidade do sono. Sim. A epigenética a gente consegue manipular, a genética não. Genética. Eu lembro que quando o Diogo veio aqui, a gente falou também de alguns fatores de qualidade de vida, que eu lembro que foi... Qual das 45 vezes que eu não É. lembro? Foi tanto assim? Que eu já não lembro mais. que uma das coisas é o que ele mencionou, é a qualidade de sono, a pessoa Sim. dormir, atividade Ah, é física, uma boa verdade. É alimentação, onde né? que seu corpo recupera os seus tecidos, né? Tecido muscular, Sim. tecido ósseo. O seu cérebro, ele, vamos falar assim, né? Ele diminui as funções fisiológicas e trabalha lá dentro do cérebro. Para ele se recuperar de tudo Tem que questões aconteceu. hormonais também, cortisol, HGH, Isso. tudo isso é controlado no sono também. Isso é muito Sim. interessante. O sono é importantíssimo. São os 3 pilares de resultados, né? Para a questão de tanto visual quanto desempenho. A gente tem alimentação, atividade física e sono. São os 3 pilares. Você pode ver quem tem, não sei se na sua época,
você deveria ter privação de sono. Quem tem privação de sono vai ter problema com obesidade a longo prazo. Ou a E curto doenças prazo. psicológicas também. Cardíacas. A gente vê as pessoas que trabalham muito de turno, né? Sim. O veneno veneno de pra pessoa que está nos consultórios É. de fazendo terapia, que não está dando conta, né? Porque é foda você trocar a noite pro dia, não dorme direito, né? A gente tem uma coisa, Bruno, que chama ciclo circadiano, Sim. né? Que ele simplesmente é o funcionamento. O nosso corpo tem um reloginho, tá? E ele é programado biologicamente, esse reloginho. E isso não é de hoje, não é de alguns anos atrás, são de milhares de anos atrás. De como a gente surgiu como espécie de Homo sapiens, tá? E esse reloginho biológico, ele funciona de forma diurna e não noturna. Nós, como Homo sapiens, somos animais diurnos. Então, todo o nosso metabolismo ele funciona para esses horários. Quando você troca isso, você tem um prejuízo assim, enorme, porque isso atrapalha toda a função cognitiva, por exemplo, do cérebro, isso atrapalha toda a função hormonal do nosso corpo, respostas imunológicas, todo o nosso sistema fica bagunçado por causa dessa troca. E muita gente, tem alguns que sentem mais, outros sentem menos, né? Tem gente que consegue ter uma adaptação melhor a viver de forma noturna. Tanto é que você vai ver que tem gente que fala, mas eu vou dormir 2 horas da manhã, acordo 10 horas do outro dia e tô bem. Zero. Só que, isso a curto prazo, beleza, você pode estar legal, mas a longo prazo isso vai... Em cima da gente, o sono REM, que é o regenerativo mesmo, onde que acontece o reparo, isso. não acontece. Então, como é que o cara Ou se acontece bem pouquinho. Não, você vê... Já é pequeno, né? E falando do sono REM, parece que ele acontece mesmo ali naquele período da noite, dormir mesmo. Porque você vê esse pessoal que trabalha na roça, eles dormem cedo. E acordam às 5 horas da manhã com enxada e... É porque esse ciclo circadiano que eu estou te explicando, ele leva em conta fatores como, por exemplo, a incidência solar. Então, ele começa a ser ativado nas primeiras horas do dia com a incidência solar. Por isso que a gente fala, para você ter um relógio biológico ajustado, nas primeiras horas do dia, você abre a cortina, se expõe à luz do sol, que é justamente, a gente tem receptores na nossa rotina que conseguem captar essa luz do sol e conseguem fazer o nosso relógio biológico começar a trabalhar. Se você acorda, mas você fica dentro do seu quarto escuro totalmente até 11 horas da noite, e você só se expôs à luz do dia 11h30, para o seu corpo você está acordando 11h30. E aí não vai te dar sono na hora que chegar 10 horas da noite, 8 horas, não vai te dar sono. Entendeu? Porque ele ainda não entendeu o que está acontecendo. Por isso que você tem que adaptar como se fosse um animal. Você tem que... Chegou no final da noite, vai diminuindo as luzes da sua casa. Isso. Evitar ficar mexendo no celular. É difícil pra caramba, né? É a famosa higiene do sono que a gente fala. É a disciplina que eu falo. É difícil você parar de mexer no celular. Você já ouviu falar, né, da higiene do sono, né? Sim, a higiene do sono, e tem esse negócio do cortisol, que a gente tá falando que ele é ruim e tal. Mas no momento que a gente está acordando, existe um aumento da liberação de cortisol. Para você conseguir acordar, porque é um momento ali que você precisa de melhorar, aumentar as suas funções. Se não me engano, é em torno de 9 horas da manhã? Por aí. Eu não lembro. Porque tem até a questão do café, né? Que você tem que tomar o café pelo menos umas 2, 3 horas depois que você acorda, porque senão você vai meio que queima a largada da liberação do cortisol. Aí você desregula tudo. A gente fala, voltando a falar um pouco da depressão, ansiedade, que eu vejo aí que é o mal do século, você até colocou Com assim. certeza. Tem alguns elementos específicos que poderiam ajudar a superar isso? Elemento que você fala... Nutricional? Nutricional. Olha, a gente tem coisas que a gente pode evitar, não coisas que a gente possa utilizar, tá? Coisas que a gente pode evitar, no caso, são justamente os neuroestimulantes, que é taurina, cafeína, entendeu? E esses neuroestimulantes estão diretamente relacionados a causar esse gatilho de ansiedade e de transtornos, tá, psicológicos. Muita gente que tem problemas sérios com ansiedade não sabe, mas está tomando café, passa o dia inteiro tomando café, e isso só piora mais ainda a ansiedade. Dopamina de novo aí. A dopamina. Tomou cafezinho, a dopamina, pum. Aí para de novo sentir aquela sensação gostosa. Tem gente que sente, eu sou a gente sente o cheiro do café, já se sente bem pra caramba. Isso.
Só de sentir. Aí vai chegando ao ponto que você tá vendo que você tá tomando 1 litro de café no dia, 2 litros. Funciona da mesma forma como as drogas. Só que o que acontece? A cafeína, ela funciona dessa forma. Como ela Dependência, a cafeína. basicamente é mas isso. Tem gente que toma café antes de dormir e fala, não tem problema. Nossa, pra isso eu dormir. escuto direto. Isso eu escuto Minha mãe, direto. aquele dia que ela foi lá, Você escuta ela direto. falou isso. Aham. Minha mãe é uma. Só que aí... Eu só durmo se eu tomar o café. Aí, ó. Por quê? Aliás, eu já briguei com você por causa disso, né? Só que aí fala, eu Cortando durmo, meu café aí. eu durmo do mesmo jeito. É. Mas aí o sono REM, a higiene do sono não acontece. Então, você, com a privação de sono, você não consegue emagrecer, você não consegue aumentar a sua síntese proteica, aumento de massa muscular. Isso. E é aquela coisa, se a pessoa perde o referencial. Fala assim, mas eu tomo café de noite, eu durmo do mesmo jeito. Quando é que você dormiu bem a última vez? Você nem lembra, você nem sabe o que é dormir bem. Às vezes você está acordando cansada. Dormir mal, que ela acha que ela Isso, dormiu bem. O exatamente. cérebro da gente brinca com a gente. Tem uma Exatamente. imagem, eu falo às vezes para meus alunos, é o seguinte, tem uma imagem que a gente vê todos os dias, que é o quê? É a nossa ponta do nariz aqui. Ó. Isso. O tempo todo você enxerga ela, só que Sim. para você, para o seu cérebro, ele entende que aquilo ali não vale nada. Então, para que ele vai ficar vendo? É a mesma coisa disso aí que a gente está falando. E ele apaga a Ele imagem. apaga a imagem. do Agora nosso você está nariz. vendo seu nariz, daqui a pouco você vai esquecer. Uhum. Por quê? Você não precisa dessa imagem. Não tem relevância nenhuma. Então, se você sempre dorme mal, você não sabe como é dormir bem. Agora, tem uma coisa que eu já percebi comigo mesmo, que geralmente eu sou mais... O meu normal, geralmente, é mais assim para euforia, mais agitado, Sim. fazer um monte de coisa. E às vezes isso até atrapalha um pouco de eu dormir e tal. E eu já percebi que quando, por exemplo, eu vou correr à Aham. noite, meu cérebro demora a desligar, sabe? Eu acho que também tem a ver com aí esses a hormônios que liberação- são... Aí o Alcir vai é, saber explicar melhor, Não. porque essa questão de atividade física à noite realmente atrapalha. a né? atividade- Dependendo do horário, né? Sim, depende do horário e depende da adaptação da pessoa também. É a mesma coisa, né? Por exemplo, o negócio do café. Você toma um café e consegue dormir de boa. Agora, exercício físico, que horas você faz normalmente? é relativo. 00:30, 1 hora. Aí você tem liberação hormonal aí, dependendo do tipo de exercício que Tem você uma faz. duração, assim, que... Cerca de 3 horas, pelo menos, você fazer um exercício, depois de 3 horas, que é o ideal você dormir. Porque você tem liberação hormonal que vai te deixar ligado. Você tem as adrenalina, que ela vai te deixar acelerar dependendo do estresse da atividade, do exercício físico que você está fazendo. Então, isso vai demandar um tempo para ela sair do seu organismo ali, dar uma baixada, para você conseguir dormir de novo. O Alcir deve saber, aquele sistema simpático e parasimpático, né? Você Que são os ativa. dois sistemas que nosso corpo funciona, Isso. sabe? O modo de operantes do O nosso sistema corpo. nervoso simpático, né, responsável pelo controle, né, Isso. dos órgãos, do coração e Isso. tal. Então ele fica muito eufórico, né, vamos falar assim. É. Então até ele isso. desligar, entre aspas, diminuir a produção, então Quando o ideal você- é o pessoal chega já de noite, já assim, 8 horas, a pessoa já tá tá tranquilo. preparando, né? faz uma porque- meditação, lê um livro, fica mais tranquilo. A atividade física, ela ativa o sistema simpático. Sim. E aí é o que o Alcir falou. Libera adrenalina, noradrenalina, e isso estimula o sistema nervoso central, e aí a pessoa fica com o cérebro ligado, fica ativo, tá? E isso, o nosso corpo foi adaptado justamente para isso. Isso é um sistema natural da gente. Porém, quando você faz esse exercício físico à noite, com esse sistema simpático, o parasimpático não consegue regular, né? Segurar a onda. E o sistema parasimpático é quando começa a ativar o sistema digestivo, Sim. né? E aí mais questões funcionais do corpo, em questão interna, de órgãos. E aí diminui a Fica estimulação neural. Fica algo concorrente, né? E seu corpo não sabe o que ele faz, se ele está na hora de dormir, se não está, o ciclo circadiano entra aí de novo. Isso. Então fica E aquela até coisa. o relógio. De acordo com o também, ciclo- quando você fala isso, igual que hora você vai dormir, eu falo, depende, né? Um relógio todo doido, né? Então, Sim. assim, quando você começa a ter disciplina mesmo, ó, de manhã eu vou fazer Isso. atividade física, tomar um Sim. café no horário e tal. você disciplina. vai- Por exemplo, de acordo com o ciclo circadiano, o melhor horário para a gente fazer atividade física é à tarde, Sim. entendeu? Então Por não à volta de noite. 16, 17 horas. Isso aí. Então, assim, não é que é o ideal, né? Tipo assim, é o ideal de acordo com alguns estudos que fizeram. Só que tem De gente que uma não vai se adaptar. Grande parte da população, É. mas pode ter alguns indivíduos que igual preferem treinar de manhã, outros Exame de preferem sangue, treinar né? de noite. Exame de sangue. Igual você estava falando da depressão, né? Da ansiedade. Às vezes a depressão e a ansiedade também está ligada
a deficiências nutricionais, Verdade. como vitamina B12. A B12 Vitamina é a D. maior responsável pelo sistema nervoso central. Isso aí. E onde que a gente vai encontrar vitamina B12? Carnes, ovos e derivados. Carne vermelha, principalmente. E né? tem a vitamina mesmo do sol, qual que é? D3. Ah, D3. D. Vitamina D. Que ajuda também na questão de depressão. Ela ajuda no sistema no imunológico, funcionamento do né? corpo como um todo, mas o que visa sistema nervoso central é a vitamina B12. Tanto é que em pessoas veganas e vegetarianas, Suplementação. a gente tem que ter a suplementação de B12, porque elas não ingerem essa quantidade, né, de B12. E é muito comum você ver pessoas que são vegetarianas ou veganas que não têm esse Sim. conhecimento, que resolvem fazer essa dieta de uma hora para outra, simplesmente Deficiente. cortar, e começa a ter efeitos colaterais Sim. do sistema nervoso central, como, por exemplo, uma depressão, como, por exemplo, ansiedade, começa a Problemas desencadear. psicológicos, né? Começa Mas a desencadear. ela pode ser muito bem vegana, vegetariana, E suplementar. sendo que ela Só tem que a acompanhamento, suplementação, uma Claro, É. com certeza. O ideal da suplementação tem a cianocobalamina e a metilcobalamina. Isso. A melhor, assim, para o nosso corpo, que vai ser melhor absorvida, seria a metilcobalamina, que ela é mais orgânica, a outra é sintética. Então, procurar também, quando for fazer a suplementação, a metilcobalamina em vez dela. Exato. Eu acho que um negócio que é interessante a gente falar também sobre emagrecimento, porque a gente vê muito isso. A mulher sempre quer perder 5 Sim. quilos, né? Eu tô precisando de 5 perder 5 quilos. Ah, isso mas nunca perde, porque não faz o que precisa, né? Não, o ruim é quando chega lá no meu consultório e fala assim, Diogo, então, tem uma festa, tem um casamento Nossa. pra ir, eu preciso perder 7 quilos em uma semana. Eu falo, que legal. Vai ter que parar de fazer isso e isso. Aí não tem jeito. Perde uma perna, que aí você perde Acontece- 7 quilos de uma vez. Acontece na trilha o seguinte. Aí tem base, não. Acontece na trilha o seguinte, Bruno, hoje é 10, 15 quilômetros, dá pra me perder 5 quilos? A Nossa. pessoa quer fazer a trilha às 7 horas da manhã, Dá, ué. voltar e É só ela emagrecer. começar com a mochila e voltar sem mochila. Aí ela perde 5 quilos. Aí a pessoa não quer beber água, que também em relação ao emagrecimento, entrando Isso é verdade. ingesta de água tem que ser feita calculada. Não tem gente que fala, não precisa de lógico que precisa, pô. Cada pessoa tem um peso, Tem um cada peso, uma pessoa tem uma altura. necessidade. Então, a ingesta de E água... ali na trilha é necessidade mais também, que você importante, tá a pessoa, fazendo às atividade, vezes, eu não sol, sei né? qual que é a intensidade da trilha, né? Uhum. Qual que é, tipo assim, que vocês A fazem. trilha tem vários níveis, Tem né? gente que perde 2, 3 quilos na trilha, mas é o quê? Água. Então, às vezes você vê uma pessoa, morreu de mal súbito. Será que foi? Será que ela não estava com falta de hidratação? Perdeu muitos sais minerais, magnésio, potássio, zinco, que são... O magnésio é responsável por mais de 300 reações enzimáticas do corpo. Sim. Então, a pessoa vai lá, não suplementa, perde água demais. Cãibra, por Ou exemplo, senão- igual eu te expliquei da última a vez da cãibra é cãibra, né? interessante. Porque o Bruno parece que ele tem muita cãibra. Eu já te expliquei pra ele. Faz um Ele exame não de tem sangue. que preocupar tanto com potássio, de ficar comendo Magnésio. potássio. Mas você sabe que É a questão da hidratação. Mas você sabe hidratação. que depois, porque às vezes a gente pega, pô, assim, a gente sabe que a água e tal é importante, mas a gente vai empurrando, sabe? Mas e tem coisas que a gente vai mudando aos poucos. A questão da água é uma das coisas que, principalmente quando eu tô na trilha e tal, e reforço isso pro pessoal. E realmente eu tava muito cãibra, já aconteceu até na trilha da cãibra, sabe? E tem a ver com a questão da água, né? E depois que você passou a consumir mais água, você sentiu essa não, melhora? agora quase, você acredita que quase Quando a não, gente tá faz vendo? uma hora a mais de exercício físico no dia, a gente pode aumentar a ingesta de água 1 litro, 1,5 litro a mais. Sim. Dependendo da intensidade do exercício. Eu sempre peço para os meus pacientes o mínimo de 2 litros. É o mínimo 2 litros. Tem um cálculo básico, assim, tem aquele de 0,35, 0,45, mas tem um que é a cada 20 quilos de peso, 1 litro d'água. Então, se a pessoa pesa 60 quilos, são 3 litros. Então, é um cálculo, assim, básico. Tem várias regrinhas, Sim. assim, tem vários Mas cálculozinhos. para a pessoa pegar e fazer, porque precisa de água, o corpo grande maioria sim. é água. 80%, por exemplo, da massa muscular é água. Então, Aí essa mesma pessoa que quer perder 5 quilos numa trilha, ela Então, chega no restaurante com uma feijoada. Então, às vezes a Um pessoa prato tá querendo desse tamanho. às vezes a pessoa está querendo perder 5 quilos e ela tem 5 quilos de retenção hídrica. Talvez se ela aumentasse, que é o melhor diurético, né? É a água. Sim. Então, às vezes a pessoa só de ficar 2 semanas fazendo a ingesta de água correta, ela já Ela perderia já consegue 2 quilos, 3 tirar quilos. essa retenção. E eu acho que também, às vezes, a pessoa pensa assim que é um passo de mágica mesmo. Ela vai lá O problema no dia é que ela as quer- soluções são muito fáceis. São simples Isso é demais. muito simples. É muito A simples. pessoa chega no meu consultório e eu falo com ela, você tem que beber 3 litros de água por dia.
Ela vai falar, Sim. tá, mas é só isso? Fala, é só isso. Bebe 3 litros de água por dia, daqui um mês você volta e você me Pronto. fala. Perdeu Lógico, né? 3 Eu tô sendo quilos. simplista aqui. Lógico, tem um plano alimentar Sim. e tudo mais. Mas Mas assim, ela já volta sem nenhuma retenção. Uhum. Ela já volta com uma qualidade de vida totalmente diferente. Qual que é o sintoma, né? Quando a pessoa está começando a sentir o sintoma de desidratação? Ansiedade, Sede. sede. Quando tá sede é porque o bicho tá pegando, né? Mas é o quê? Isso daí é uma Ansiedade. questão interessante também. Quando a gente sonolência. sente a necessidade de água, É isso porque o bicho tá significa pegando. que a gente já está começando um processo É. de desidratação. O Você já ideal tá- é a gente não ter Não sede, sentir, né? Não ter sede. É você ir no banheiro lá e a urina tá Cristalina. cristalina, transparente. É. Então, assim, às vezes a pessoa... Aí, por exemplo, os sintomas depressão, às vezes a pessoa, por falta de ingestão de água também, a longo prazo, claro, né? Ela passar uma vida inteira sendo desidratada, ficando desidratada. Isso a longo prazo. A longo prazo. Então, assim, a ingestão E de água... porra, A curto prazo temos dor de E é uma cabeça, coisa simples, tontura, né? É o que eu fadiga. fico pensando, entendeu? Ingerir água é tão fácil, velho. Sim. Não tem dessa. Questões psicológicas, claro, mas tem E que aí a ingerir. pessoa fica querendo, vou tomar um chá seca a barriga, sendo que o Quem litro, tem a que- água é, tá ali do lado dela que vai ter Muito benefícios mais. muito Quem melhores tem do que que um chá falar, seca a eu não barriga. quero isso, eu não gosto daquilo, é criança. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, isso sim, gostei. Não, mas pô. Vou escrever É, isso. isso aí. Adulto- Mas é sério, quando a gente tá Criança que criança, tem, pô. Tá eu não doido. quero comer, eu não quero comer brócolis, tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente é adulto, a gente Ah. sabe que a gente tem que comer por E hoje a obrigação. informação tá aí, né? Se a Hoje gente está for muito olhar, democrática a informação. sim, Tudo a que você gente- quer saber, tem até aquele negócio que eles criaram, inteligência artificial, o chat GPT. Chat Você GPT. pesquisa lá, vamos supor, hoje, se eu quisesse fazer uma entrevista, você jogava lá uma entrevista com um nutricionista e profissional de educação física. Tal pergunta. Você jogava lá, te mandava uma entrevista certinho pra você fazer. Ou então você pode jogar no chat GPT, eu tô dando a dica pro Bruno. Ah, Você joga lá no chat, eu joguei. tem como, algumas perguntas como aqui. entrevistar um nutricionista. que Uma azar. pergunta Já técnica. manda. Manda Então pra mim. manda lá, põe no chat GPT como entrevistar um nutricionista no podcast. Vai te dar lá todas as É, perguntas chaves que você deveria fazer, ou Aí mais você interessantes. passa a resposta também. Entendeu? Da hora. Mas a tecnologia, ela vem tanto para ajudar, quanto também tem um lado negativo, né? É. Que a gente estava falando dos celulares aqui agora. Pô, Questão de descarregar dopamina e tudo. isso dá crise de ansiedade numa pessoa. Mexendo no celular aqui normal aqui, ó, se ela ficar muito um quadro excitatório, né? Ela fica lá, ó, Sim, incomodada. Né? fica E aí vendo. já começa a balançar o pé, Aí quando vai ver, Aí- a cabeça dela começa a doer, os olhos dela. ardendo. Aí tipo assim, a dopamina instalando. Eu vivi. E ela quer cada vez mais, e nunca é o suficiente. Não, Recompensa. teve uma menina que fez trilha comigo, eu não vou deixar ela famosa aqui, nem posso. Já esparra o nome da menina já. Mas a pessoa não conseguia conectar. Ela levava o celular dela tocava da trilha, ela ficava o tempo todo, internet, onde Aí, que tá tem vendo? ponto. E você via assim que tinha uma coisa ali que não tava legal, sabe? Sim. E aí a pessoa tem aquilo, né? Tem- E ela também percebeu que ela tava Tem diferente do grupo ali, né? tem uma série, eu acho que tá na Netflix, se não me engano, chama o Dilema das Redes. Já Não viu? viu. Cara, muito interessante. Que fala exatamente sobre isso. Sobre é que como chama? o dilema das redes. Eu acho que é esse o nome, se não me engano. Que mostra como que funciona as redes sociais, como que o algoritmo funciona. Não literalmente como o algoritmo funciona, mas explica a base de como as redes sociais funcionam e como que elas causam essa recompensa e esse É engajamento. uma dependência, né? Exatamente. Dependente, com É certeza. louco, né? Imagina a pessoa Hormonal. ficar Hormônio. dependente, tratar, internar, porque ela não consegue ficar sem mexer com o celular. né? É isso mesmo, é o dilema das redes, tem na Netflix. Hormonal, isso aí. Às vezes hormonal e nutricional. Uhum. Às vezes deficiência, igual a gente estava falando, deficiência de vitaminas, Da minerais, B12, por exemplo. pode causar depressão, pode gerar ansiedade. Às vezes não, grande maioria dos seus pacientes lá deve ter deficiência de D3 e B12. Você vai lá ver, Não, com certeza. o mínimo está Com 20, certeza. a pessoa está com 22. Com certeza. Aí às vezes você vai, a pessoa vai lá e fala, tá bom. Não. Não tá bom. A gente tem, tá acontecendo muito, eu não sei se o Alci concorda, mas a gente está tendo muitas revisões de referência Sim. em exames, tá?
Um exemplo básico, por exemplo, é o colesterol. Colesterol a gente tinha como referência antigamente que tinha que ser menor de que 190, Isso. né? E aí a gente está tendo novos estudos, novos artigos científicos trabalhando, porque, por exemplo, esse específico exemplo do colesterol, ele foi baseado em um artigo lá da década de 70 e que não foi muito bem estruturado, teve ali seus problemas de elaboração, e aí todo o futuro da referência do colesterol foi baseado nesse estudo. Então, agora eles estão voltando e revisando esses estudos antigos e vendo a problemática, tentando consertar o que foi feito de mau jeito, fazendo de novo. Porque aquilo ali foi pego com pessoas normais, pessoas típicas, né? Que não praticam exercício físico, não faz uma alimentação mais rica em proteínas, em gorduras. Então, assim... E outra, que da década de 70 era um estilo de vida totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, os novos valores de referência, por exemplo, para colesterol, fica agora em torno de 205 até 245. Então, assim, mudou bastante. A TGO e TGP, que é as enzimas do fígado. TGO e TGP também. Às vezes a pessoa lá, eu não lembro a referência que está hoje, mas acho que um é 40 e o outro é 60. Um negócio assim, não lembro. Aí, às vezes, a pessoa está com 70. Só que aí você vai ver a qualidade de vida da pessoa, o que ela faz. Tudo bem. Tá tudo certo, só que por que vai estar mais alto? Sim. Porque a TGO ou a TGP está mais alta Enzima porque ela hepática? precisa... a enzima hepática, às vezes, ela precisa de uma metabolização maior, porque a ingesta dela de proteína está aumentada. Ela faz um esforço físico, carrega peso, né? Faz a musculação, treino resistido. Então, o sistema fisiológico dela vai se adaptar. E não quer dizer que aquilo ali está acima, porque ela é uma pessoa que é diferente daquelas que foi comparada. Tem a ureia também, né? A ureia é a mesma coisa. Então, assim... Quando a pessoa consome muita proteína ou quando tem um fator de atividade física muito grande, a ureia costuma ser alterada. Tem um negócio, CPK, que é a creatinofosfoquinase. Isso. Que é o seguinte, a pessoa que pratica exercício físico, ela tem aquele produto do exercício físico, né, o residual. Como se fosse um rejeito que acontece no Aí sangue. a pessoa vai olhar o CPK dela, vai estar altíssimo, porque ela fez um exercício de forma intensa. Então ela vai ter um rejeito, né, um resíduo. E a pessoa que não faz nada, se ela tiver com a CPK alta, quer dizer que o músculo dela, do coração, o cardíaco, está com problema, porque ela está gerando um estresse muito grande. Exato. Então, vamos supor, um cara que nunca fez exercício físico, vai lá fazer a creatinofosfoquinase, está altíssimo. Aí tem problema coronário, está com uma pressão alta. E aí, pelo contrário, atletas, nem precisa ser atleta de alto nível, se uma pessoa que treina razoavelmente forte, medir o CPK, vai ver lá que está alterado. Tá alto, e aí não é por causa de doença cardíaca, é por causa dessa debilitação que o exercício causa, entendeu? Você falou sobre o colesterol, a minha mãe teve Colesterol. Você falou colesterol. Falei rápido, né? Quis falar inglês. Ele foi falar inglês, eu entendi. E a minha mãe, né, estava com essa situação aí. E aí ela começou a tomar, não sei, né, se isso medicamento, né? Não, medicação não. Ela começou a tomar água com... Aí eu acho que... Vinagre de maçã. Água com limão. Fala água com limão, que eu vou não, embora. água não. Por favor. Eu acho que deixava de molho com a berinjela da noite pro dia e bebia aquela água toda. E aí, assim, o colesterol da minha mãe... Baixou, né? Baixou. Mas tem uma questão também... Vou te falar não sei se isso tem Já até sei o que o Alci vai falar. Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Mas aí a pessoa começa a ingerir mais água. Aí ela começou a fazer caminhada. E aí foi a berinjela que fez o milagre. Obrigado, você respondeu pra gente. Obrigado. É a água. A pessoa, é isso que você tá falando. A pessoa quer a fórmula secreta pra melhorar mais rápido. Aí ela fala, eu vou beber água de berinjela porque eu vi na internet que fulano fez e você deu deu a bom. dica, põe umas pitadas de limão. Vai ficar mais gostoso, né? A água de berinjela deve ser ruim pra caramba. Adoçante stevia aí. Aí a pessoa vai além desse chá, o que a pessoa faz? Ela começa a ir na academia ou começa a caminhar de manhã, começa a tomar mais água, começa a se preocupar mais. Aí daqui um mês, 2, ela vai olhar de novo e fala, nossa, meu colesterol abaixou. Nossa, ainda bem que eu tomei água de berinjela. Qual que é a relação? Entendeu? Sim. Não faz É sentido. igual, às vezes a pessoa tá lá comigo, lá fazendo, treinando e tal.
Aí ela teve um resultado inicial, depois deu uma parada, aí ela vai e começa a tomar um termogênico. Isso. Aí isso ela, aí não, tô tomando termogênico, então vou Isso pegar aí é- mais pesado no treino. Por que ela não pegou mais pesado antes? Aí ela fala, pô, foi o termogênico que fez eu emagrecer. Não, Exato. não foi. Aí você Porque tá lá, monta um treino. mas é bacana pra- porque simplesmente ela se empenhou mais. Ó, vou falar uma Simples. coisa polêmica aqui agora, Ah. hein? Vou falar. Nenhum suplemento termogênico faz perder gordura. Ele só vai aumentar a sua termogênese, que é aumento de calor corporal. E essa termogênia é responsável por menos de 1% do resultado de queima de gordura. De modo geral, em um aspecto geral, você tomar termogênico não vai te resolver Falando em em- absolutamente nada. É. Só vai te causar mais crise de ansiedade. Isso, se falando você em já tiver fisiologia, predisposição. O exercício físico ele vai gerar o quê? Vai gerar lipólise. Lipólise é a quebra da gordura que está em excesso no seu corpo. Vai gerar, vai construir, né? Vai transformar em ácido graxo. O ácido graxo vai poder ser oxidado. Isso. Essa oxidação vai gerar energia, que é a ATP, que é chamada Exato. adenosina trifosfato. Isso aí vai encaminhar para os músculos, né? Vai gerar contração, porque tudo que a gente está fazendo aqui, falando, a gente está usando ATP. Essa contração vai aumentar a sinalização hipertrófica, né? Porque eu tive um dano. Essa sinalização hipertrófica vai aumentar a minha massa muscular. A massa muscular vai fazer o quê? Vai queimar mais energia. Eu preciso de mais energia, então eu vou aumentar minha lipólise. E assim vai fazendo um ciclo o tempo todo. Aí essa Legal, pessoa você foi vai longe agora. e abandona. Você foi longe agora. Gostei. Aí a pessoa vai, toma um termogênico. Então, um termogênico foi ele. Não, e aí, Nossa. pra piorar, a pessoa depois não faz mais nenhuma atividade física. Não, isso aí é pedir pra ter uma crise de E ansiedade. não, Ai. mas eu tenho um amigo, eu não vou deixar famoso aqui. Ah, também, eu não. tenho um amigo, Bruno. É, Ah, não, mas conheço, Ele esse chama tem um Bruno, amigo. ele caminha nas trilhas, né? As trilhas com o Bruno Moura. Mas não sou eu, não. E ele tomou termogênico e, tipo assim, fazendo academia, tá? Ele ficou com um corpo bacana, Sim. ficou definido e tal. Aí o cara parou de fazer atividade física e ele tá horroroso. Mas por quê? Se você parar de escovar seu dente cai. Se você parar de tomar banho, isso você vai aí. ficar fedendo. É simples. O efeito do termogênico ele é mais psicológico. Ele Se você não- parar de Quase se um alimentar, placebo. se você parar de se alimentar bem, você não vai ficar saudável. Se você parar de fazer exercício, você vai cair o músculo mesmo, vai perder músculo. Então, Seu corpo ele é sobrevivente, velho. Ele não quer gastar energia. Ele quer o tempo todo economizar. Ele Economizar. não estou precisando dessa massa muscular aqui, deixa eu destruir ela. Não precisa. o nosso sistema cerebral ele funciona da mesma forma que um animal, ou um homem das cavernas, um Sim. caçador-coletor. Então a gente funciona da mesma forma, a gente só quer sobreviver. Estocar energia, que é em forma de gordura, que é a forma mais fácil de estocar energia. O nosso corpo só quer estocar energia e ficar parado, economizar o máximo de energia possível para tentar sobreviver. Infelizmente, na nossa atualidade, isso não é um cenário normal. Não. Então, o nosso dia a dia mudou bastante. É a mesma Prático. coisa que eu falei dos estudos da década de 70. Não se aplicam mais hoje, Sim. porque o nosso estilo de vida é diferente. Hoje você trabalha o dia inteiro em frente a um computador, Sim. você não vai mais capinar um lote debaixo de um sol de meio-dia. Não vai, vai ter quase que morre. caçar a capivara. Quando vai, quase pra morre. comer jantar. Exatamente. Então, nosso estilo de vida está totalmente modificado. E aí a gente tem que se atentar Sim. a fazer com que esse estilo de vida se adeque à alimentação, a outras respostas, a costumes, a não tomar café de noite. Né, Bruno? Puxando a minha orelha. Termogênico. Você tá lá suando igual trem doido querendo dormir, né? Tô até tremendo, assim. Ué. Não, tá nesse nível também, não. Ainda não. Ô, Alci, sobre o condicionamento físico, eu acho que na trilha eu percebo algumas coisas. Às vezes a pessoa fala assim, eu faço uma caminhada e tal, e tem um condicionamento físico para mim fazer a trilha. Ela chega para fazer uma trilha que é de Quase nível morre. moderado difícil, ela quase morre. São atividades diferentes. Sim. E aí, às vezes, mesmo que a pessoa vai numa caminhada que é leve, que vai Sim. andar 3, 5 quilômetros, uma caminhada leve, com menos dificuldade, e muitas das vezes a pessoa está morrendo para fazer a trilha. É questão, E aí tem recurso para ela Sim. ter um condicionamento é físico tudo melhor. Né? questão de especificidade, né? Um cara que treina musculação, quer ficar forte, normalmente ele tem o seguinte, ele normalmente, né, vamos falar, o cara que quer ficar forte, ele esquece um pouco da atividade aeróbica. Mas não quer dizer que você não consiga treinar
a via aeróbica por meio da musculação. Tem como? Tudo é frequência cardíaca. Se você está trabalhando a frequência cardíaca numa via aeróbica, você vai melhorar seu condicionamento físico. Isso aí é legal. É top. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. E o papo tá ótimo. Então, assim... Vamos fazer o episódio 2. Fazer 2. Então, por exemplo, a pessoa às vezes faz, né? Fala que tem um condicionamento bom, mas ela não está acostumada a fazer uma trilha. Porque uma coisa é você caminhar na avenida. Né? Uma coisa é você caminhar na rua, na avenida. Lisinho, né? Você não tem dispêndio alto de energia, que é um gasto alto de energia. Você levanta a perna normal. Agora, numa trilha, você tem... impulso, equilíbrio. Isso, você tem que subir, né? Você tem elevação. Sim. Então, o gasto energético é muito maior. Então, a pessoa que faz a musculação, normalmente, ela preocupa mais com a estética. Então, quando ela faz uma atividade aeróbica, ela não está preocupando com o coração dela ficar mais forte. Porque quando você faz uma atividade aeróbica, por exemplo, corredor, ele preocupa com a capacidade cardiorrespiratória. Sim. Então, ele vai fazer o quê? O que acontece com o corredor? Ele vai lá, condiciona o coração dele a trabalhar menos e produzir mais. Que é o que? Ele bate, vamos supor, né? 5 vezes e produz circula 1 litro de sangue. Ele vai fazer o corpo dele bater só 2 vezes e produzir os mesmos 1 litro de sangue. Então isso vai gastar menos energia, então ele vai cansar menos. Ele vai cansar menos. Então, assim, essa é a ideia. Tudo é questão de frequência cardíaca, treinamento com especificidade. O cara quer melhorar a estética dele, vai trabalhar a estética dele. Mas a gente fala assim, o fitness hoje, o fitness é o quê? É você conseguir jogar uma bola, você ter um corpo bacana, você conseguir correr, você conseguir nadar. Não morrer, né? E não morrer. Então é você trabalhar em todos esses aspectos aí. Sim. O Paulo Musi fala uma frase muito legal, que você é reflexo daquilo que você faz, da atividade física que você faz. Aí você fala que você come. Não. Por exemplo, nutricionista ele não foi clichê, né? Mas o que ele quis dizer com isso é, se você é um corredor, você vai ter um corpo de um corredor. Se você é um atleta de musculação, você vai ter um corpo de atleta de musculação. Se você é um surfista, você vai ter um atleta, você vai ter um corpo de acordo com a maioria dos atletas surfistas. Isso. Então é assim, o seu corpo ele se adapta ao que você está fazendo. Sim. Isso é muito legal. O papo tá ótimo, eu ficaria aqui mais 2 horas falando, então dá para fazer o episódio 2 e 3 e que tem assunto. Mas eu só queria finalizar deixando bem claro também como eu tive essa vivência mesmo, que foi um período assim que eu precisei mesmo de tirar força da onde que eu achava que eu não tinha. E foi a atividade física que fez eu sair daquela situação depressiva, daquela doença mental, alimentar-se bem, né? Então, eu acho assim que é bom a gente falar disso, porque as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, que às vezes a pessoa está passando por isso, sabe? Sim. É uma depressão e acha que não tem jeito, e é possível, sabe? Totalmente. E tem uns profissionais aí também, né? Eu emagreci de uma forma saudável, com nutricionista, acompanhamento de nutricionista, atividades... Não, vou te traiu, hein, velho? Traiu, velho. Eu não conheci o depois Diogo, que ele ficou magro, que ele me procurou. Eu falei, ficou fácil pra mim, né? Eu não conheci o Diogo, mas assim... Existem os profissionais para ir, né? Existe o profissional de educação física, o nutricionista, que está aí para auxiliar mesmo. Eu quero deixar esse tempo finalzinho, que eles vão me cortar aqui daqui a pouco, para fazer as considerações. Eu acho interessante passar as redes sociais. Sim. E aproveitando também para agradecer o Diogo por ter vindo mais uma vez. 30ª. Já é de casa. E o Alci que aceitou o convite de cara. E isso é muito, muito bacana. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui, poder mostrar um pouco do meu trabalho e poder levar informação para todo mundo, que às vezes não tem esse tipo de informação. Passa seu Instagram pra galera. A utilidade o Instagram é Alci Personal com 2 L's no final. Não é Aldi não, né? Não é Aldi não. Aldi. Bom, Diogo Garcia, pode procurar nas redes sociais, Diogo Nutri no Instagram. Também no Facebook, Diogo Garcia ou Diogo Nutri também, acho facinho lá, tranquilo. Queria mandar um abraço para minha família. Mandar um abraço... porque das últimas vezes eu sempre esqueço de mandar um abraço pra galera. Mandar um abraço pra Cleidiane também, minha namorada. Show de bola, Cleidiane. Vulgo Aninha. Lindo, cara. Gostou? Queria mandar um abraço pra minha esposa também, a Débora. Aí viu? Só eu puxei aí, tá vendo? Também, a Maura deve estar assistindo.
Ou não, né? Talvez nem ela. Ou tá assiste. dormindo. Tá igual o programa da Xuxa isso aqui. Peraí, deixa eu pegar igual o Faustão aqui. É, eu vou pegar a lista aqui, peraí. Ô, louco, meu. Gente, eu tenho que encerrar, mas aí agradecer mais uma vez. Agradecer também o Anderson Produções, que ajudou aqui a gente com as filmagens. Valeu, Anderson. Organizar, Valeu, Anderson. tá aqui junto com a gente. Valeu mesmo. E até o próximo programa, quinta-feira, 8h30, nas trilhas.